Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 30 de setembro, a Igreja celebra a memória de um santo extraordinário, São Jerônimo, doutor da Igreja, tradutor da Bíblia para o latim, a versão conhecida como Vulgata. São Jerônimo dedicou sua vida inteira ao estudo profundo das Sagradas Escrituras. Ele acreditava que a palavra de Deus deveria ser conhecida e meditada por todos, porque é nela que encontramos o próprio Cristo. Seu lema mais famoso ressoa até hoje: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ao recordarmos esse grande santo, a liturgia nos oferece uma leitura que parece escolhida de modo perfeito para este dia, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 14 a 17. Escutemos com atenção. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que riqueza existe nesses poucos versículos! São Paulo fala a Timóteo, mas suas palavras ecoam diretamente para nós hoje. Ele recorda que as Sagradas Escrituras não são meros escritos antigos, mas são palavra viva, inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi dada para ficar fechada em prateleiras, mas para ser aberta, lida, meditada e vivida. Paulo afirma que toda Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que, por trás das mãos dos escritores humanos, estava o sopro divino, conduzindo cada palavra, cada ensinamento, cada revelação. Não é à toa que, ao abrirmos a Bíblia com fé, sentimos que Deus fala conosco de forma pessoal, direta, como se nos conhecesse por dentro. Porque, de fato, Ele nos conhece. Meus irmãos e irmãs, São Jerônimo gastou sua vida inteira traduzindo a palavra de Deus. E não foi um trabalho fácil. Ele dedicava dias e noites ao estudo dos textos originais em hebraico e grego, enfrentava dificuldades, críticas, incompreensões, mas seu amor pelas Escrituras era tão grande que nada o detinha. Por isso, hoje, ao celebrarmos sua memória, recebemos um convite muito claro. Precisamos voltar à Bíblia. Precisamos redescobrir a força da palavra de Deus em nossa vida. A Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, mais viva do que qualquer rede social, mais poderosa que qualquer conselho humano. Ela é o próprio Deus que se revela a nós, que nos guia, que nos exorta, que nos consola e que nos corrige. Veja como São Paulo é enfático. Toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Quantos de nós precisamos de ensino em meio às dúvidas? Quantos de nós precisamos de repreensão quando erramos o caminho? Quantos de nós precisamos de correção quando caímos no pecado? Quantos de nós precisamos ser formados na justiça para viver de acordo com a vontade de Deus? E tudo isso a Bíblia nos oferece. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de transformação de vida. Eu pergunto a você que está ouvindo esta reflexão: como está sua relação com a palavra de Deus? A Bíblia em sua casa é apenas um objeto de enfeite, talvez aberta no Salmo 91, sobre um móvel, mas sem nunca ser lida? Ou você tem feito dela um alimento diário, assim como se alimenta do pão de cada dia? São Jerônimo dizia que, assim como nutrimos o corpo, precisamos nutrir a alma. Sem alimento espiritual, a fé enfraquece, o coração se esfria e a esperança desaparece. Muitos cristãos dizem que sentem Deus distante, que não conseguem ouvir a voz do Senhor. Mas como ouvir se não abrimos o livro em que Ele fala? A Bíblia é a carta de amor de Deus para a humanidade. Cada página, cada linha,
Ele nos chama de volta. Ele nos exorta. Ele nos consola. Talvez você esteja passando por dificuldades, sentindo-se perdido, sem direção. Abra a Bíblia. Talvez esteja enfrentando tentações e pecados que parecem insuportáveis. Abra a Bíblia. Talvez esteja com o coração ferido, sem forças para continuar. Abra a Bíblia. A palavra de Deus tem poder de cura, poder de libertação, poder de transformação. Lembremos de Jesus, no deserto. O próprio Filho de Deus, ao ser tentado pelo diabo, respondeu 3 vezes com a Escritura. Está escrito. Ele não argumentou com palavras humanas. Não usou filosofias complexas, mas usou a força da palavra de Deus. Se até Jesus combateu com a Escritura, como nós podemos vencer sem conhecê-la? É por isso que São Paulo insiste. A Escritura é necessária para que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Em outras palavras, quem deseja viver plenamente a fé, precisa beber continuamente dessa fonte. São Jerônimo é exemplo radical disso. Ele se retirou para o deserto. Dedicou-se à oração e ao estudo. Gastou anos de sua vida no trabalho árduo de traduzir. Ele entendia que a maior herança que poderia deixar para a igreja era a possibilidade de todos terem acesso direto à palavra. Hoje nós temos Bíblias em todas as formas, impressas, digitais, em aplicativos, com comentários, com imagens, até em áudio, para escutarmos durante o dia. Nunca foi tão fácil ter acesso às Escrituras. Mas ao mesmo tempo, nunca foi tão comum deixá-las de lado, esquecidas, enquanto gastamos horas e horas em redes sociais, notícias, entretenimento vazio. Essa reflexão é um chamado de São Paulo, um chamado de São Jerônimo, mas principalmente um chamado de Deus. Volte à palavra. Reencontre-se com a Bíblia. Faça dela a sua companheira de caminhada. Leia um trecho por dia. Medite. Pergunte ao Senhor: o que queres me falar hoje? E você verá como Deus responde. Muitas vezes uma única frase será suficiente para iluminar todo o seu dia. Muitas vezes um versículo será o sustento para enfrentar uma prova difícil. Muitas vezes uma passagem será a resposta exata para uma oração que você vem fazendo há semanas. Por isso, irmãos e irmãs, não deixemos que a Bíblia seja apenas mais um livro. Ela é o livro. Ela é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, como nos diz a carta aos Hebreus. Ela é a voz do próprio Deus que ressoa em nossa vida. Ao celebrarmos São Jerônimo hoje, peçamos a intercessão dele para que cresça em nós o amor pelas Escrituras, que tenhamos sede da palavra, que sintamos falta dela quando deixamos de lê-la, que possamos experimentar a alegria de encontrar Deus em cada página. Eu convido você agora a fazer um compromisso. Não apenas ouvir esta reflexão e esquecer em seguida, mas decidir hoje: eu vou abrir a Bíblia. Eu vou dedicar alguns minutos todos os dias para ler e deixar que a palavra me transforme. Escreva nos comentários como forma de testemunho: eu quero viver da palavra de Deus. Ao fazer isso, você estará não só declarando sua fé, mas também inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Que São Jerônimo rogue por nós. Que São Paulo interceda por nossa perseverança e que o Espírito Santo nos conduza ao encontro diário com a palavra. Assim, seremos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, preparados para toda a boa obra. Que a Bíblia não seja um livro fechado, mas um companheiro inseparável, um tesouro aberto, uma luz constante no caminho da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.